Esse transfer ban não pode ser normalizado. Esse tem que ser o ponto central. Esse tem que ser o tema. Essa tem que ser a conversa. Aqui no canal Brown Fogo vocês sabem, né, cara, que assim, a gente faz uma análise sempre, né? A gente monta as nossas opiniões a partir daquilo que está acontecendo no universo do Botafogo, beleza? Independente de qualquer coisa que venha acontecer nas próximas semanas, existe um acordo costurado do Textor com o Atlanta United. Brown, você está reclamando antes da hora. No dia 5 de janeiro vai sumir o transfer ban porque já existe um acordo feito. Irmão, assim, não importa. Não importa. E eu acho que chegou um momento, né, eu acho que esse transfer ban referente ao Almada, justamente esse em específico, ele tem que ser uma virada de chave para muita percepção, muita coisa, a maneira que a gente enxerga as coisas, a maneira que a gente vai discutir e abordar as coisas do Botafogo a partir de agora. Isso eu falo de torcedores, isso eu falo de criadores de conteúdo, isso eu falo de jornalistas, tanto da parte da imprensa comum, tradicional, quanto os caras que cobrem de maneira autônoma, páginas, pessoas envolvidas com o clube dentro da SAF, tudo. Beleza? Não dá para normalizar o que está acontecendo. Existem frentes, tanto da imprensa daqui, quanto da imprensa até dos Estados Unidos, que falam um acordo costurado entre o Textor e o Atlanta, né, que o Atlanta e o Textor têm até uma boa relação. Outras, né, teve um jornalista que cobre especificamente o futebol lá da região, né, de Atlanta, que falou, né, que não existe ainda um acordo costurado e que muito por conta disso, no dia 26 de dezembro, o transfer ban não foi retirado e o Botafogo caiu dentro desse transfer ban da FIFA, num valor que é de 30 milhões de euros, contando ali os atrasos, juros, né, todas as taxas. Esse transfer ban, o Botafogo ele teria de pagar ao Atlanta não mais 20, mas 30 milhões de euros, né, contando a multa, né, tudo mais. Uma contratação que é a mais cara da história do Botafogo e se torna mais cara ainda, no fim das contas, na prática, pelos atrasos. Então, assim, gente, independente do acordo que vai ser costurado, se o Botafogo no dia 5 de janeiro ele vai conseguir entregar ali, né, o nome limpo e finalmente colocar, né, os seus jogadores ali, inscrever os seus jogadores, porque por enquanto a realidade é do Botafogo ficar sem inscrever atletas, sem poder comprar atletas, sem poder trazer novos nomes para o Botafogo pelos próximos 3 anos. 3 janelas, melhor dizendo. De todo modo, estamos falando aí de janela de verão, inverno e verão 26, 27. Não dá para normalizar isso, tá? Mas não dá mesmo. No último vídeo, né, que a gente publicou agora de madrugada, né, que o áudio até ficou horroroso, né? O barulho do ar-condicionado acabou prejudicando o conteúdo. Eu preferi, né, trazer aqui sintetizar as coisas com um pouco mais de calma, né? A gente falou do Marçal, do Cuiabano, né, das possibilidades, né, do Botafogo, né? Mas assim, né, que existe ali, o Botafogo conseguiu, né, colocar no bid, inscrever no bid antes do transfer ban a renovação contratual do Marçal. Tem a questão aí do Vidalba e do Riquelme chegando, o Cuiabano que não falou ainda se ele vai ou não, né, para o Nottingham Forest agora. Ele deu a entender que pode ser que ele fique no Botafogo, né? Mas isso é assunto que vai ficar para depois, principalmente pela emergência que se tem nessa questão do Almada. Eu vi comentários tanto na minha publicação, né, de não normalizar isso, né, nas minhas redes sociais, no Instagram do Brown Fogo, quanto no YouTube, né, aqui no último vídeo que a gente publicou. Brown, você tá caindo na dos outros. Você tá reclamando antes da hora. Não, cara, eu tô reclamando pelo que está acontecendo de fato. Se o Botafogo vai resolver ou não, primeiro que já não é um problema meu. O Botafogo tem que resolver isso, né? O Textor tem que resolver isso, certo? Segundo, independente de resolver, estamos falando de um transfer ban. A gente está falando de um jogador que ele foi contratado há, 18 meses. O Almada foi contratado, foi concretizada a compra do Botafogo em relação ao Atlanta United por 20 milhões de euros em julho de 2024. De lá para cá, a Almada, durante 6 meses, jogou uma barbaridade pelo Botafogo, contribuiu para uma conquista de Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, premiações e premiações foram faturadas pelo clube. Depois ele foi mandado para o Lyon, beleza, que era ali, né,
um acordo. Foi vendido pelo Lyon para o Atlético de Madrid por 40 milhões de euros. E aí? Como é que o Botafogo não pagou o Atlético? Primeiro de tudo, se você compra, né, você tem que ter a verba para pagar. Ah, mas aí é alavancagem. Beleza, isso é comum no mundo corporativo, né? Muitos clubes fazem isso. Mas aí você manda pro Lyon, do Lyon ele vai para o Atlético de Madrid, o Lyon lucra 40 milhões de euros, o Botafogo, né, tem a premiação toda repassada para lá para tapar o buraco do Lyon, fica sem dinheiro e é o transfer ban que tá acontecendo que tá fudendo o Botafogo. Gente, desculpa, isso não pode ser normalizado. Ah, mas tem todo o trâmite, Igor, Lyon, isso não é um problema meu, pelo contrário. É um problema que virou nosso e que foi arrumado pelo Textor, né, que foi arrumado pelo rolo dele com a Igor, sabe? Não dá para normalizar isso. O Botafogo vai viver de acordo de trâmite, desenrola, tira daqui, puxa dali. Não dá para normalizar a bagunça com a qual o Botafogo é gerido financeiramente. Não dá para normalizar, gente. Sabe? Beleza, você quer ser grato pela Libertadores, você quer ser grato pelo Campeonato Brasileiro. Existem vários fatores no clube que, claro, né, melhoram a dívida do associativo, a questão referente à estrutura do clube, a categoria de base está melhorando. Uma coisa não exclui, nada é excludente, tá? Mas não dá para normalizar transfer ban, atrasos de pagamento de FGTS, de salário para jogadores que foram embora e que fizeram contrato com a SAF. Não é que o Botafogo atrasou contratos e pagamentos, né, que foram para o fim da fila de credores de jogadores de 2015, 2016, que já passaram pelo clube. O Botafogo ele tem dívida com o Vitor Sá. Foi contratado em 2022, quando já era SAF. O Botafogo simplesmente não pagou FGTS, né, e verbas ali. Tem pendências, por exemplo, com Lucas Fernandes, né, outro jogador contratado na SAF. Então o Botafogo vai ficar construindo dívidas e mais dívidas em relação a compras, em relação a pagamentos de comissão de empresário, né, que queima o Botafogo dentro do mercado, e é disso que eu quero falar. A própria questão do transfer ban, não é o primeiro transfer ban que o Botafogo sofre. Resolveu depois. Irmão, isso mancha a imagem do projeto. Isso mancha a credibilidade do John Textor, se é que eles ainda têm qualquer imagem de credibilidade. Isso não sou eu que estou falando, tá, gente? Isso daí é um fato. Não é acusação, não é injustiça. Se você vai em qualquer esquina que tem gente falando de futebol, você puxa o assunto John Textor, esse aí é cheio de parada, esse aí é cheio de rolo, esse aí é cheio de trambique. Aí ele fica chateado quando algumas páginas usam esses termos, né? Que é um termo que é óbvio que é pesado, mas assim, é o que as pessoas nas ruas falam, cara. O Textor é um cara que ele não cuida da própria imagem, um cara que ele não cuida da imagem do próprio projeto dele, que pode ter situações boas, mas não pode, isso é inaceitável, gente. O Botafogo não virou o SAF para isso. O Botafogo virou o SAF para amortizar as suas dívidas, ter um projeto sustentável, melhorar os aspectos que façam o Botafogo conseguir correr com as próprias pernas, financeiramente falando, base, compliance, estádio, time, bilheteria, sócio-torcedor, patrocínio, estrutura. Tudo isso é o que vai fazer o Botafogo rentabilizar e conseguir correr com as próprias pernas, e não só isso, pagar o passivo do associativo. Mas não, o que a gente tá vendo claro que você teve título, claro que você tem uma melhora na base, é claro que, nem tudo é uma merda, senão ele não teria apoiadores, né? Mas o que a gente vê é beleza, você tem o pagamento da dívida do associativo, as renegociações, melhor dizendo, mas um crescimento de um passivo construído pela própria SAF, o que é perigosíssimo, sabe? E aí fica essa narrativa. O John Textor é um cara que eu não tenho que reclamar pessoalmente dele, apesar de eu não falar com ele há muito tempo. É um cara que ele é boa praça pra caramba, um cara educado, fala com todo mundo, desumilde, ele não é. Mas ele é aquele tipo de cara que o prédio tá pegando fogo, fala que o Textor tá pegando fogo, vai dar merda, vai cair tudo. Não, tá tudo certo, abre uma cerveja aí, daqui a pouco eu resolvo isso, o bombeiro tá chegando. Caralho, irmão, mas tá dando merda, como assim? O que vai ser? Não, tá tudo bem, cara, isso aí é bobeira, esquenta não. Ele é desse jeito, tem gente que é assim na vida. E não dá, irmão, desculpa. Não dá pra gerir o Botafogo dessa maneira desordenada. Não dá pra ter essa falta de comunicação.
sabe? Você conversa com o pessoal, pô, o problema vai ser resolvido. Mas que problema? Qual é o problema? Qual é a pendência? Qual é a dívida? Qual é o rolo? Sabe? E a grande questão é, onde está o dinheiro? Né? Claro, tá lá no Lyon com todo esse rolo que aconteceu. Mas e agora? Como é que isso vai ser resolvido? O John Textor vai precisar ser transparente com frente do clube. Ele vai precisar ser transparente com o torcedor. Ele vai precisar ser transparente com jornalistas. Porque, desculpa, gente, independente, ó, dia 5 é a coisa que eu mais quero no mundo. Dia 5 de janeiro, Botafogo entrou em um acordo com o Atlanta, que não se sabe ainda se esse acordo está selado, ele está encaminhado, mas não está selado. Né? Botafogo entrou em contato com o Atlanta, foi dado o aperto de mão, Transferban sumiu e o Botafogo vai conseguir inscrever o Riquelme, o Vidalba, outros reforços que estão a caminho. É o que eu mais quero. Mas não dá para normalizar isso, porque hoje é esse que resolve. Daqui 2 meses tem outro. Cara, assim, alguma coisa tem que ser esclarecida a respeito da situação do Botafogo, cara. Desculpa, não dá para o Botafogo ser gerido dessa maneira. Não dá. Não dá para ser gerido com essa zona, né, sem você ter informações do que está acontecendo. Né, ficar esse apavoro com o torcedor do clube. Enfim. É isso. Eu acho que essa virada de ano, né, esse Transferban, essa última notícia que fecha um ano caótico administrativamente do Botafogo, né, com todas as derrotas desportivas, né, tirando aquela vitória contra o Paris Saint-Germain e aquela primeira fase legal que a gente viveu lá no Mundial de Clubes, tirando algumas coisas, né, assim, foi problema com o Lyon, problema com a Eagle, problema com a Ares, dinheiro que não se viu a cor, atraso de pagamento de premiação de jogadores, né, possibilidade de colapso, Transferban, desculpa, gente. Não dá pra normalizar. E eu acho que o 2026 do Botafogo, né, do botafoguense, melhor dizendo, é lógico que a gente não vai deixar de analisar o time, né? É claro que daqui 2 dias eu vou chegar aqui para fazer um vídeo sobre, avaliando se eu gostei ou não do lateral esquerdo que o Botafogo está tentando contratar, do atacante, se eu concordo ou não com a venda de tal jogador, a análise tática do time do Martinho Anselmi que vai entrar em campo contra o Cruzeiro na primeira rodada, tudo isso, né? Claro, é uma cobertura de um time de futebol, mas o botafoguense ele vai ter que virar a chave de focar, que a prioridade não é, caraca, será que a gente vai fazer uma boa Libertadores? Será que a gente vai ficar no G5 no Brasileiro? Será que a gente ganha a Copa do Brasil? Será que o papai John tá on e ele vai contratar 2 bonecos? Esquece essa merda desse papo. Esquece essa porra, esquece balela. A questão é, a gente vai conseguir sobreviver? A pauta principal, independente das outras que surjam, a gente vai resolver esses problemas? A gente vai descobrir quais são esses problemas? Essas situações que estão ali assombrando e atormentando o sono do torcedor do Botafogo, elas vão ser sanadas? E de que maneira? Que não pode ser de qualquer maneira, para daqui 2, 3 anos dar merda de novo. Sabe, desculpa, irmão. Não dá para normalizar o que está acontecendo. Não dá para normalizar a Transferban, a maior transferência da história do Botafogo. Não dá para normalizar a Transferban de um atleta que foi vendido pelo dobro do dinheiro, mesmo com todos os problemas que aconteceram na Eagle, que não são problema nosso, é um problema de John Textor resolver. Afinal, ele comprou o Botafogo, ele assumiu a responsabilidade com o Botafogo e ele assumiu o passivo do associativo. Tá certo? Então, pode comentar aí, espernear, que você tá fazendo alarde, você tá com saudade de associativo. Meu irmão, um dos caras mais odiados pela galera do associativo, você pega Rotenberg, esses malucos aí da época, CEP, Mufarrez, talvez seja eu, tá? Talvez o mais odiado dentre todos esses caras que trabalham cobrindo o Botafogo e tudo mais, talvez eu seja o que eu chego num lugar que eles estão, eles viram a cara. De tanta coisa que eu já denunciei, que eu já falei, né, que eu tenho uma história cobrindo o Botafogo, aqui não é de hoje, tá certo? Mas uma coisa não anula a outra, cara. Não dá pra gente empurra com a barriga, né? Seria muito confortável pra mim. Eu tô indo agora pro churrasco de fim de ano, tomar minha cerveja, desliga esse canal, foda-se, não é problema meu. Mas não, a gente tem que se posicionar. A gente tem que virar essa chave. A gente tem que deixar claro que o botafoguense, ele não tá... não, tá tudo bem. Não, irmão. Sabe, não é querer queimar tudo, mas é olhar e falar, cara, alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa tem que ser esclarecida. Ponto.
O posicionamento não pode ser diferente de ninguém que trabalha com isso aqui. Um abraço, feliz ano novo para todos. Até a próxima e fui.